Luffy e Loki finalmente enfrentam Imu, e após a batalha, Imu anuncia que irá sair da Terra Sagrada pessoalmente. Algo muito grande está por vir. Mas então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. O capítulo começa exatamente onde o último parou. Após Imu no corpo da Gunko ter atacado Brook e Usopp, Luffy e Loki chegam até onde eles estão. Luffy vê seus amigos caídos no chão e fica extremamente furioso, pronto para enfrentar Imu. Nami olha para o céu e vê Luffy vindo correndo com Brook e Usopp, e Luffy apenas coloca os dois no chão, dizendo que está confiando os dois a eles. Nami então grita perguntando o que está acontecendo por lá, e Frank pergunta se ele precisa de ajuda, mas extremamente furioso, Luffy diz que avisa se precisar, mas é melhor todos eles se afastarem um pouco, porque o Loki é bem imprevisível. E dizendo isso, Luffy se prepara para dar um enorme salto e voltar para a batalha. Enquanto isso, Loki já começou seu confronto. Ele começa a carregar uma enorme rajada de raios de sua boca. E enquanto está carregando o ataque, Imu fala com ele. Imu diz que há alguns anos, um navio pertencente à tribo dos gigantes foi interceptado no mar, e que seu capitão era de tamanho colossal. E oculto pela névoa, essa tripulação atacava implacavelmente os navios do governo mundial. Muito provavelmente esse navio era do Loki, que foi para o mar após a morte de seu pai e até mesmo recebeu uma recompensa especial do governo mundial. Loki então dispara sua rajada de raios, criando uma enorme explosão. Nesse exato momento, Luffy chega correndo pelo ar. Ele vê a explosão e grita com Loki que será ele quem irá matar aquela pessoa. Porém, assim que toda a fumaça começa a se dissipar, Imu aparece voando como se nada tivesse acontecido. Loki até grita frustrado que ele escapou dele, e que ela é muito pequena, então é difícil localizar. Mas Imu continua falando. Ele diz que ao mesmo tempo que esse navio de gigantes atacava os navios do governo mundial, muitos rumores a respeito de uma criatura voadora gigante estava circulando, mas que agora tudo está explicado. Luffy então grita com Imu, dizendo como ele ousa atacar o Usopp e o Brook, e falando isso, Luffy corre em sua direção, mas assim que se aproxima, de repente uma fumaça negra começa a sair do corpo da Gunko, fazendo Luffy parar assustado, com até mesmo seus olhos saltando da sua cabeça. E então essa sombra negra assume a forma de Imu, a mesma forma que vemos quando Imu possuiu Saturno no flashback de God Valley. Luffy então grita que algo saiu do corpo dela e continua correndo em sua direção. Imu então, de sua forma negra, fala com Luffy e Loki, dizendo que quem dera se eles pudessem desaparecer deste mundo, assim como Rocks. E dizendo isso, Imu cria 2 círculos mágicos no ar e, estendendo seus tentáculos por dentro deles, ele grita pacto demoníaco, e imediatamente seus tentáculos perfuram Luffy e Loki. Imu então fala que em troca de uma parte de sua expectativa de vida, eles ganharão ainda mais força, e em troca disso, os dois irão se odiar. E dizendo isso, Imu grita Dome Reverse, ativando sua técnica que transforma as pessoas em seus servos demônios, inclusive a mesma técnica que ele usou em Rocks. Isso aqui é interessante porque descobrimos com Garou que Nika já enfrentou Nidhogg no passado, e isso pode ter acontecido justamente porque Imu usou o Dome Reverse em um deles, os fazendo se odiar. Porém, Luffy apenas chuta o tentáculo e Loki o morde, sem qualquer efeito do Dome Reverse. Luffy até mesmo diz que isso nem dói, e Loki diz que isso é irritante. Loki então grita com Imu e pergunta se ele falou o nome do Rocks. E após ver que sua técnica não funcionou nos dois, Imu diz: "Eu suspeitava disso, vocês são..." Mas antes de terminar de falar, Luffy parte para cima dando vários socos, enquanto Loki diz que ele é muito pequeno e não consegue lutar assim.
Os socos do Luffy então perfuram completamente o corpo de Imu, desfigurando esta massa escura, e Loki volta à sua forma normal e faz Ragnir se transformar no martelo. Loki então pula e, preparando um ataque, ele grita para Luffy sair da frente. Luffy rapidamente sai correndo falando para ele esperar, mas Loki continua. Ele, com seu martelo, acerta Imu, que já está todo desfigurado, com seu golpe congelante Niflheim. O golpe então prende Gunko e a sombra negra de Mu em um enorme bloco de gelo. Luffy então grita perguntando a Loki se é assim que ele planeja acabar com o inimigo, dizendo que ainda não o atingiu o suficiente. Mas antes mesmo de terminar de falar, sua transformação em Gear 5 acaba, e Luffy fica em sua forma envelhecida e cansada após usar muito esta forma. Loki então apenas responde que não sabe quem ele é, mas que é mais simples assim, e que ele permaneceu gigante por muito tempo. Enquanto isso, na Vila dos Gigantes em Elbaf, o ataque do Loki incendiou grande parte do local. Os gigantes gritam que esse incêndio precisa ser extinto. Eles xingam Loki dizendo que ele derrotou os monstros, mas que limpar toda essa sua bagunça vai ser um pesadelo. Um outro gigante até mesmo diz que estava errado em pensar que Loki tinha matado o Rei Harald, mas que olha só o que ele fez, dizendo que além disso, é sempre ele que causa problemas. Enquanto isso, Nami com Zeus faz chover pelo local. Jinbe, com sua técnica de Karate Homem-Peixe, manda um pilar de água em cima de parte do fogo, e Lilith, com seu dispositivo que absorve o fogo, também passa pegando tudo o que consegue, por mais que o seu dispositivo tenha um limite. Mas, apesar de tudo isso, o fogo continua grande por todo o reino. Já na Vila Oeste, Zoro, Dory, Brog, Hyruddin e Stansen gritam de alegria porque estão trazendo seus companheiros demonizados de volta ao normal após matá-los. Um dos gigantes que voltaram ao normal correm até Dory e Brog e pede desculpas, porque foram atingidos por algum tipo de feitiço, e Dory diz para eles não se preocuparem, porque eles também foram pegos. Mas então, de repente, alguns dos gigantes começam a se regenerar, mostrando que o golpe anterior não foi letal e alguns sobreviveram. Os gigantes que se levantaram estão furiosos, gritando como eles ousam os atacar assim. E todos já se preparam para a batalha, porque restaram apenas mais 2 gigantes. Zoro então dá um passo à frente e fala que ele irá cuidar disso, mas antes que ele pudesse atacar e cortar seus oponentes, de repente Chopper passa correndo e dá apenas um tapa nos 2 gigantes, e então uma sombra negra sai dos corpos dos 2, e eles caem no chão já destransformados. Chopper então grita com Zoro feliz por vê-lo, mas Zoro, confuso, apenas pergunta o que foi que ele fez para voltar os gigantes ao normal. E Chopper responde que não sabe absolutamente nada disso, que pelo que parece, ele pode curar a transformação deles apenas os atingindo. Zoro então, com a mão no queixo e pensativo, diz que isso é porque ele é um excelente médico. E esse elogio deixa o Chopper feliz, mas como ele não sabe receber elogios, ele fala para o Zoro que o que ele acabou de dizer não o faz nada feliz, o chamando de idiota. Mas bom, essa explicação do Zoro que Chopper consegue fazer isso porque é um bom médico não faz o menor sentido, e eu fiz um vídeo inteiro explicando que a fruta do Chopper é muito mais lendária do que você pensa. Então depois que você terminar esse vídeo, eu aposto que você vai gostar de saber qual o verdadeiro poder do Chopper. Hyruddin então fala que ali está tudo resolvido, mas se pergunta o que está acontecendo nos outros cantos da ilha. Então vemos o que está acontecendo por todo o reino. Cada uma das vilas avisa que não há mais inimigos, porém tem um incêndio enorme. Tudo o que eles precisam fazer agora é apagar esse maldito incêndio. Eles também recebem ordens para tentar encontrar os demônios e verificar se eles estão realmente mortos.
A cena então muda para a biblioteca da coruja, que está congelada. Robin e Sal chegam até lá, mas quando entram dentro dela, eles ficam confusos, se perguntando o que isso significa. Sal olha para todos os lados e diz que o interior da biblioteca foi destruído pelo fogo, mas que não há o menor vestígio de livros queimados. Além disso, todas as prateleiras estão completamente vazias. Sal diz que a coruja da biblioteca também não está mais ali, e diz que vai manter o otimismo, acreditando que alguém tirou os livros antes do fogo se alastrar. Robin então diz que eles podem partir da premissa que a coruja levou os livros com ela, e que isso seria uma boa notícia, mas ela se pergunta para onde a coruja foi. A cena então muda para o grupo do Chapéu de Palha. Sanji, pisando no corpo de Kiringan, diz que o contra-ataque contra eles foi rápido, e Frank, segurando a cabeça de Kiringan, diz que não é como se eles estivessem em guerra total contra toda a força da organização, e que embora fossem os cavaleiros encarregados de proteger a Terra Santa, eles ainda eram apenas 3, e mesmo assim conseguiram semear o caos em um país tão gigantesco como o Elbaf. Enquanto isso, Kiringan pensa consigo mesmo o que pode ter acontecido com o seu senhor Imu. A cena então muda para os limites da Vila Oeste, onde Luffy deu um golpe gigantesco no Cavaleiro Sagrado Somers. Ficou até mesmo uma marca gigante da mão do Luffy no chão. Somers está com seu corpo despedaçado e apenas vemos a sua cabeça dividida em 2 partes, mas ao meio vemos também um coração mecânico. Somers então junta sua cabeça envolvendo o coração no meio e a regenera, mas esse seu coração é algo muito curioso. A cena então volta para Luffy e Lock. Luffy está envelhecido e fraco, e então pede para Lock trazer comida para ele, mas Lock diz que é só ele ir para a vila, porque não tem comida nenhuma ali. Lock até pergunta que forma é essa do Luffy. Luffy então, vendo que o Lock não iria fazer isso, pede para o esquilo Ragnar ir para ele. Enquanto eles conversam, de repente dentro do bloco de gelo, a sombra negra de Imu simplesmente desaparece, e imediatamente a cena muda para o Castelo Pangeia. Temos várias ruínas ao redor do castelo, com a Terra Santa realmente com problemas, como se tivesse tido uma enorme batalha em um enorme incêndio ali. E então dentro da Sala das Flores, vemos Imu. Imu grita os Gorosei, e eles imediatamente respondem. Imu então fala que irá se ausentar da Terra Sagrada por um tempo, nos revelando que pela primeira vez Imu sairá pessoalmente do castelo. E bom, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, e se você gostou e quer continuar acompanhando os próximos capítulos aqui no canal, então se inscreva no canal e ative o sininho, porque assim você não perde nenhum capítulo novo como esse, e assim que o próximo capítulo sair, eu já trago aqui pra você. Mas então, eu agradeço muito por você ter assistido até aqui, e até a próxima!